E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo da faculdade, vou compartilhar com vocês sobre a minha transferência, vou falar tudo, vou resumir tudo o que aconteceu, as matérias que equivaleram, as matérias que eu perdi, sobre financiamento na hora de transferir a faculdade, vou contar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos começar. Bom, pra quem é novo por aqui, ou é o primeiro vídeo do canal, ou perdeu tudo o que aconteceu, eu morava em Curitiba, no Paraná, e eu fazia nutrição na faculdade Unibrasil, e aí eu me mudei pra Florianópolis, em Santa Catarina, e aí eu tive que transferir a minha faculdade. Lá na Unibrasil, o curso de nutrição tem duração de 4 anos e são 8 períodos, então cada ano tem 2 períodos. E lá na Unibrasil eu tinha feito até o 5º período de nutrição, eu terminei o 5º período e no total eu fiz 37 matérias. O que me preocupou bastante na hora de transferir a faculdade eram matérias que eu poderia perder na transferência, não equivaler na faculdade que eu fosse transferir e todas essas coisas. Algumas coisas que levam a você perder a matéria é carga horária, que às vezes você fez 60 horas na faculdade que você estava, e aí a faculdade que você vai transferir, por exemplo, pode ter a carga horária de 80, aí você perde a matéria, não tem como você fazer só 20 horas, você tem que fazer a matéria toda de novo. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu procurei as faculdades mais perto da minha casa, eu dei uma olhada no site, algumas faculdades elas disponibilizam assim, nome de matéria, carga horária, assuntos que você estuda na matéria, pra você ter uma ideia. Às vezes a matéria tem até o mesmo nome de uma faculdade para outra. Eu me mudei na metade de dezembro, então eu fui atrás dessas faculdades em dezembro, só que eu só solicitei um documento que é muito importante para a hora de transferir em janeiro, que é o kit acadêmico. Você consegue até ir nas faculdades, conversar com o coordenador e ver mais ou menos onde você vai entrar no período, mas se você não tiver esse kit acadêmico, eles não têm como te dar certeza de nada das matérias que você não vai precisar fazer e das matérias que você vai precisar fazer. Porque é nesse documento que tem o nome da matéria, a carga horária, os assuntos que você estudou naquela matéria e diz que você está aprovado ou não aprovado naquela matéria e a sua nota e tudo que envolve isso na hora da transferência. Meu documento ele demorou muito para ser feito. A Unibrasil ela dá uma estimativa assim, de 20 dias úteis para ficar pronto, só que demorou muito mais que isso, teve feriado porque eu solicitei em janeiro, demorou mais ou menos um ano e meio. Um mês e meio para eu conseguir esse documento. E eu fui em faculdades enquanto estava esse tempo, enquanto estava esperando esse tempo da faculdade, porque não tinha como eu perder aula na faculdade, né? Então eu pensei assim, eu vou, abro o meu portal para o coordenador, ele dá uma olhada ali no nome das matérias e me direciona onde que eu posso entrar. Só que assim, é só uma ideia, não é nada muito certo, porque é bem certo mesmo com esse documento. Eu já tinha em mente na faculdade que eu ia transferir, então mesmo sem o documento eu fui lá falar com a coordenadora, mostrei o meu portal do Unibrasil para ela ver as matérias que eu tinha feito lá, para ela ter mais ou menos ideia qual essas matérias batiam com as matérias deles lá, pra me falar qual matéria que eu ia ter que fazer, qual período que eu poderia entrar, se eu ia continuar no sexto, se eu ia ter que fazer alguma matéria em outro período, pra eu não perder matéria, pra eu não perder aula, pra eu ir assistindo até chegar esse documento. O que aconteceu é que nessa faculdade eles trabalham de um jeito diferente da Unibrasil. A Unibrasil eles têm a sala do primeiro período, a sala do segundo, do terceiro, do quarto, e o primeiro período eles têm matéria só do primeiro período durante a semana toda, do segundo tem só do segundo, e nessa faculdade eles ofertam tantas matérias do currículo de nutrição, do curso de nutrição, e aí pessoas de diferentes períodos assistem aquelas aulas. Então assim, tem é por matéria as salas e pessoas do primeiro, do segundo e terceiro podem estar lá assistindo. Você escolhe as matérias que você quer fazer daquelas matérias que eles ofertam. Não é bem organizadinho por período. Fiquei meio confuso e assim, achei meio que na sorte, porque como eu já fiz 37 matérias, já tinha feito 37 matérias na Unibrasil, eu tinha que torcer para que nesse próximo ano e meio eles ofertassem exatamente as matérias que eu precisava para me formar. Corre o risco, e provavelmente ia acontecer, de eles ofertarem matérias que eu já tinha feito. Eu ia fazer o mínimo possível e as matérias que eu ainda não tinha feito. Eu ia fazer 2 agora, 2 na metade do ano, 2 ano que vem e eu demorar 2, 3 anos a mais para me formar. O que aconteceu porque eu desisti dessa faculdade e tinha umas 2 faculdades que eu tinha ligado, tinha me informado e ela falou que não tinha nem como eu assistir a aula sem o documento da transferência, que eles não tinham como nem me dar uma ideia assim de qual período eu ia entrar. Então eu descartei essas outras 2 faculdades. A faculdade que eu estou agora eu tinha visto
as matérias deles no site. Eles têm até mais ou menos o mesmo nome que as matérias da Unibrasil, só que ela era um pouco mais longe da minha casa. Mas assim, se essas outras não dessem certo, eu ia recorrer a essa. E aí foi que eu comecei a conversar com as pessoas e eu descobri que tinha um campus dessa faculdade que era mais longe, mais perto da minha casa, que eu não sabia. Eu tô nova na cidade, eu joguei no Google as faculdades e fui atrás. Não sabia mais ou menos que existia um outro campus ali perto. Eu descobri que tinha esse campus e ele tinha nutrição. Eu fui atrás para me informar, aí eu já tinha o kit acadêmico, levei para eles. E a faculdade é a Estácio. Das 37 matérias que eu fiz na Unibrasil, equivaleu 32 matérias na Estácio. Eu perdi 5 matérias. No Unibrasil, no curso todo de nutrição, eles têm 47 matérias, junto com a optativa, que eles fazem no 7º período, se você quiser ou não. E a Estácio tem um 45, então eles têm 2 matérias de diferença. E eu já tinha feito 37, que valeu 32. Eu ainda tenho que fazer 13 matérias nesse próximo ano e meio para me formar. E na Unibrasil eles fazem 4 estágios no último ano de faculdade, que é no 7º e no 8º período. E na Estácio eles só fazem 3 estágios. Uma coisa que diferencia as duas faculdades é que na Unibrasil eles têm só matérias até o 6º período, e aí no 7º e no 8º eles têm 2 estágios obrigatórios em cada período, e aí as matérias do TCC. Na Estácio eles têm matérias até o 7º período, eles têm algumas matérias, eles já começam os estágios no 6º período, então eles têm um estágio no 6º, um no 7º e um no 8º. Então, como eu falei pra vocês, dessas 37 matérias na Unibrasil que eu fiz, 32 equivaleram na Estácio. Então eu tenho ainda 13 matérias para fazer até me formar e mais os 3 estágios. Por enquanto eu tô fazendo 3 matérias, porque assim, essas minhas 37 matérias da Unibrasil equivaleram de matérias do 1º período até o 8º período na Estácio. Então tem matérias que eu fiz no 3º, no 4º e no 5º período na Unibrasil que eles ainda vão fazer no 7º e ainda vão fazer no 8º e eu já fiz, então eu consegui eliminar. As matérias que eu tô fazendo, que é o que falta, eu vou falar as que eu tô fazendo e as que ainda falta eu fazer. Então, no 1º período que eu tô fazendo é a Organização de Políticas da Saúde, que eu não tive no Unibrasil, que eu tô fazendo na Estácio, e as outras 4 que eles estão fazendo eu consegui equivaler, então eu tô fazendo uma matéria no 1º período, eu tô fazendo uma matéria no 2º período, que é Língua Portuguesa, as outras 4 matérias equivaleu, então é uma no 1º, uma no 2º, eu tô fazendo a matéria Composição dos Alimentos que eu tive na Unibrasil. Eu estudei sobre o que eles estão estudando, porém a carga horária da Unibrasil é menor, então eu tô tendo que refazer essa matéria, mas tá sendo tranquilo porque são coisas que eu já vi. Então eu tô fazendo uma no 1º, uma no 2º e uma no 3º. O 4º período ele equivaleu completo todas as matérias. E aí no 5º período faltam 2 matérias, que é Administração de Unidades de Alimentação e Tecnologia dos Alimentos, no 5º período, que é o que eu tinha parado na Unibrasil. Eu só tô fazendo a matéria do 1º, do 2º e do 3º. Eu tô fazendo 3 matérias por enquanto, que é a do 1º, a do 2º e a do 3º período. A minha coordenadora me indicou assim porque ela falou que é mais fácil para eu conhecer também o método que eles de trabalho, de prova, dessas coisas assim que eu não conheço, porque lá eles só tem 3 notas que conta, que é uma prova feita pela professora ou pelo professor que vale 10, aí tem uma prova que é feita nacional, que é a Estácio que faz, então não são os professores, eles pegam as questões lá já pronta, que é aplicada em todas as Estácios, né, o curso de nutrição. E aí eles aplicam pra gente que vale 8 e aí um trabalho valendo 2. Então são 20 pontos divididos por 2 que dá a tua média. No Brasil era um pouco diferente, tinha bem mais provas, bem mais coisas assim que valiam como nota. Aí como eu falei pra vocês, no 7º período eles ainda têm matéria. Lá no Unibrasil eles só vão ter estágios e vão ter as matérias do TCC. Aqui na Estácio eles têm 9 matérias ainda no 7º período, além do estágio que eles estão fazendo, então são 8 matérias e o estágio. Só que assim, dessas 8 matérias eu consegui equivaler 4 delas, então são exatamente as 4, que são 2 do 5º e 2 do 6º, que eu ainda tenho pendente. Eu vou fazer no lugar que eu faria essas 4 matérias, então eu vou fazer 4 matérias do 7º período, na metade do ano pra frente, o estágio, as 2 matérias no 5º e as 2 matérias no 6º período. Aí no 8º período eles também têm matéria, aqui na Estácio, junto com o TCC e com o estágio que eles estão fazendo. No Brasil eles só têm o estágio e a matéria do TCC. Então aqui na Estácio eles têm o estágio, eles têm uma matéria optativa,
2 matérias obrigatórias e a matéria do TCC, mas acaba dando praticamente a mesma coisa, a mesma quantidade de matérias, colocam menos matéria no começo do curso e mais matérias no final. Então o 7º período é o período que mais tem matéria, enquanto os outros períodos têm em torno de 5 a 7 matérias. Na Unibrasil a gente já começava com 7 matérias desde o começo, e aí quando chega no 7º é focado mais no TCC e nos estágios obrigatórios. Então é isso, gente. Eu fiquei bem aliviada e bem feliz, porque o meu maior medo era perder muitas matérias e aumentar muito o tempo de eu me formar, mas eu consegui equivaler praticamente a maioria das matérias, né? Eu perdi 5 matérias, mas 2 delas eu tava olhando na grade curricular e eles não têm, então na verdade eu perdi 3 matérias. Vou ter que fazer, de 10 matérias que eu teria que fazer para me formar na Unibrasil, eu vou ter que fazer 13 agora na Estácio, e os estágios que são os obrigatórios, e nessas 13 matérias estão as matérias do TCC, que é normal em toda a faculdade você ter que fazer. Então a minha dica é que vocês procurem antes as matérias, deem uma olhada nos sites da faculdade para ver se meio que parece, o nome é meio parecido, a carga horária, para vocês não perderem muitas matérias e ter que fazer praticamente a faculdade novamente. Procura também sobre o teu financiamento. O financiamento que eu tinha era próprio da Unibrasil, então eu só conseguiria transferir se fosse para outra Unibrasil. Como eu não fui, eu tive que cancelar o financiamento, mas a minha amiga, ela transferiu o FIES dela de uma universidade lá em Curitiba, que é a Positivo, que é por ano, que é um pouquinho diferente dessas que é por período, porque durante o ano todo eles têm a mesma matéria, com o mesmo professor, mas ela conseguiu transferir da Positivo para a Unibrasil numa boa, assim, não teve nenhuma dificuldade, porque era o FIES, então tem em qualquer faculdade que você vai transferir. Então é legal ver essas coisas antes, solicitar o kit acadêmico com bastante antecedência para você ter ele em mãos, para daí ir nas faculdades ver para qual que vai ser melhor você transferir. E é isso. Me deixem aqui embaixo qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Um super beijo e até o próximo vídeo.